Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é Guilherme, eu tô gravando esse vídeo de apresentação do canal. Um vídeo curtinho, quero só explicar o nome do canal e me apresentar. Se apresentar, né? Saber quem você é, né? Pra você poder se apresentar, né? E, e é interessante, já começando a filosofar, né? O, Saber quem você é um negócio que é uma dúvida que já foi levantada antes de Cristo, né? Pelos gregos, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Não, nem foi uma dúvida, né? Mas esse entender que é necessário saber quem você é para você, então, você ter total segurança, total soberania sobre você mesmo, né? E assim não se ofender com qualquer coisa que dizem sobre você, né? A partir do momento que você sabe realmente quem você é, se você, que você sabe, só você sabe o que você fez, né? Então, nada te abala, né? Porque é isso, eu dei essa filosofada na ideia de. Eu não sei se eu tenho certeza absoluta de quem eu sou. E tanto que eu ia me apresentar, acho que nessa, né? Dizendo ahn, características sobre mim, né? Mas que acabam também compondo um pouco do que eu sou, né? Enfim, eu sou Guilherme, eu, eu sou do interior de São Paulo, de Catanduva. Estou hoje em fevereiro de 2026 com 30 anos. Eu sou formado em engenharia de computação, né? Então um curso bem de exatas assim, né? E que por muitas vezes já ouvi que eu tenho uma cabeça bem lógica, assim, sabe? Eu vejo, né? Eu sempre penso bem racionalmente, mas eu acho que eu tenho um lado sensível, espiritual, humano, assim, que às vezes eu, por exemplo, não consigo utilizar no meu trabalho, sabe? Por exemplo, né? Já falando, já, até fazendo alguns desabafos assim, né? Então, eu acho que é por isso também que eu criei o canal também, até como uma válvula de escape, vamos dizer assim, né? Bom, sobre quem eu sou, acho que é basicamente isso. Eu sou de Catanduva, mas eu já morei, por exemplo, em alguns lugares. Morei no Paraná para fazer a faculdade. Fiz a faculdade em Cornélio Procópio, uma cidade pertinho de Londrina, mas minúscula assim também. Passei 4 anos lá. Depois de lá, eu morei em São Paulo mais 5 anos, de 2018 até 2023. De lá, eu voltei para Catanduva em 2023, voltei a morar com a mãe. Foi um movimento bem legal, assim, sabe? E, e um movimento até assim de sabendo quem você é, né? Você ouve muito, né? Ainda mais com essa idade, tipo 2023, eu tinha 27, 28 anos. Você ouve, as pessoas acham, enfim, elas dão as opiniões delas, né? Que talvez não poderiam acontecer com ela, mas você vai voltar para casa da tua mãe, vai ser difícil de sair, você vai se acomodar, e não sei o que e tal. E aquilo parava na cabeça assim, mas cara, aí a gente começa a pensar, cara, eu saí de Catanduva, fiquei 4 anos no Paraná, fiquei 5 anos em São Paulo, vai ser só mais uma fase. Naquele tempo, né, eu percebia, eu acho que foi aí que eu percebi o quanto que nada é pra sempre. O que eu acabo vendo em algumas pessoas mais novas, assim, tá? Essa, nossa senhora, eu vou ficar pra sempre nessa cidade, eu vou ficar pra sempre nessa faculdade, não sei o que, sabe? O tempo passa, você amadurece, as coisas acontecem, né? Enfim, eu fiquei de 2023 a 2025 na casa da minha mãe, que foi um bom momento. Se conectar de novo. Eu tenho pais velhos, né? Eu tô com 30 anos, a minha mãe tá com 61 e eu acho que meu pai tem 64. Eu não tenho muito contato com meu pai, eles são separados, né? Então eu tenho pais já velhos. Pra minha irmã, eu tenho uma irmã só, que a minha irmã tem 20, ela vai fazer 21, né? Então pra ela é ainda mais velho, né? Enfim, bom, foi um bom momento e agora eu estou morando em Campinas desde julho de 2025. Então tá pra fazer um ano que eu tô morando aqui. E basicamente essa é um pouco rapidinho sobre mim, um pouco da minha história. E sobre o nome do canal, assim,
Não foi um nome que eu parei para pensar qual seria o nome do canal. Foi uma frase, né, que uma vez conversando com amigos e saiu o Despertar Contínuo, a gente falava, éramos três amigos, inclusive morando nesse período morando em São Paulo, né? Eu sempre morei com um amigo, mas só que teve uma fase de um pouco menos de um ano que um terceiro amigo veio morar com a gente. E foi um período bem legal, assim, nós três somos de Catanduva, então a gente coincidiu dessa época da vida morar em São Paulo, né? E, enfim, e a gente estava falando sobre espiritualidade, sobre vida após a morte, sobre amadurecer, né? E em algum momento eu acho que não fui nem eu que falei, eu acho que foi o Ivan e o Garcia, uns amigos, né? E o Ivan que ele falou, o despertar ele é contínuo, né? Porque a gente acorda às vezes, por exemplo, o despertar espiritual, né? Mas qualquer outro tipo de despertar, ele não é agora eu entendi tudo, agora eu sei de tudo. Assim como a analogia do quando o homem inventou o telescópio e viu o tamanho da infinidade que ele não sabia, e ele nem sabia que não sabia, descobriu o macro, né? E o mesmo jeito quando o homem inventa o microscópio e descobre o micro e entende a infinidade de coisas que ele nem sabia que não sabia, microscópios na água, né? Enfim, micróbios na água, o sangue, e aí, putz, aí, né? Não preciso entrar nesse detalhe. Então toda vez que você descobre, entra num universo novo, cara, é um universo de coisas, mano. Então os véus, o despertar ele é contínuo, os véus eles vão saindo dos seus olhos, vão se descortinando, né? E aí a gente até incrementou a frase dizendo que o despertar ele é contínuo, individual, e eu acho que a gente chegou a falar geográfico também. Essa frase, inclusive, ela tá na bio do Instagram. O despertar contínuo e individual, eu coloquei, eu não coloquei geográfico. Mas faz até um certo sentido a ideia de que o jeito que a gente enxerga o mundo aqui é totalmente diferente do jeito que um indiano enxerga o mundo, de um jeito que um chinês, de que um europeu, que um norueguês, nos países nórdicos, né? Ou nos países na faixa do deserto do Saara na África, os subsaarianos também, né? Então imagina como deve ser diferente, uma língua totalmente diferente, o jeito que você... E eu faço um gancho com o Clóvis de Barros e o Rodrigo Silva, os dois foram juntos no podcast Inteligência Limitada. O Clóvis de Barros é um filósofo e o Rodrigo Silva ele é um teólogo, quer dizer, não sei se ele é teólogo, mas ele é um arqueólogo e um cristão muito bom. Eu não lembro que religião que ele é, se ele é católico ou se ele é evangélico. Não lembro agora. Mas por ser arqueólogo, ele estava falando como a língua te faz pensar diferente. E aí ele fala em português, né? Por exemplo, grande, grandes línguas do Ocidente. Eu amo você, né? Sujeito, verbo e outro sujeito também, mas só que essa ordem ela é diferente em lugares diferentes do mundo, em diferentes lugares do mundo, né? O eu tô dando um exemplo, mas só que ele dá um exemplo melhor, né? Mas aí ele fala que lá no árabe, eu acho que é diferente a ordem. O verbo vem primeiro, não vou lembrar amo eu você, alguma coisa assim, né? É, Então isso já te faz enxergar o mundo de um jeito diferente. Eu amo você é um jeito muito mais egoísta. O eu está no primeiro é a primeira palavra da frase, né? Mas se o verbo é o primeiro, amo eu você, o verbo ele é mais importante do que as pessoas envolvidas, né? Eu tô assim divagando, mas só que não está tão errado o que eu tô falando também, né? Mas divagando eu falo assim, eu estou trazendo uma informação que não foi que não está tão detalhada como ele disse, mas não é de todo errada, né? Então, tudo isso para falar sobre os despertares, né? Então, como você pensa, o despertar geográfico, né? Então, o jeito que
o lugar do mundo onde você está te faz ver o mundo diferente e te faz despertar, talvez, diferentemente para outras coisas que a gente talvez nem imagina. A gente, como brasileiro e do indiano, né? Eles podem pensar em coisas que a gente nem para pensar, né? Então, então a historinha é mais ou menos essa, né? A gente estava discutindo sobre esses assuntos e aí a gente e eu acho que a gente, tipo, o Ivan ele soltou a primeira vez o Despertar ele é contínuo, né? E aí a gente foi incrementando, eu e o Garcia junto. É, ele é individual também e ele também é geográfico, né? Enfim. Nesse momento também, em fevereiro, eu tô fazendo a, a série de leitura comentada do Nosso Lar. Então, eu tô sempre fazendo vídeos nesse sentido espiritual. ah, e a espiritualidade, ela não é simplesmente algo do espiritismo, já falando, né, sobre não é porque porque eu estou lendo o Nosso Lar, né, estou me explicando por causa disso. Por exemplo, eu consumo muito o Sérgio Felipe, o Dr. Sérgio Felipe, ele é um médico brasileiro que ele estuda a glândula pineal da USP, né? Então, assim, falando da USP, né, mas só que é só para falar que ele não é um Zé Ruela que tá falando, né? E tanto que ele traz fatos, ele traz informações de que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, não é ele que está tirando isso, né? A Organização Mundial da Saúde, ela descreve um ser humano em 6 tópicos. 6 tópicos, que é, na verdade você pode destrinchar em 6, mas eu acho que são só 4, né? Mas um biopsicossocial, esse é um só, né? Biopsicossocial, uma palavra só, mas que você pode destrinchar em 3, né? Biológico, psicológico, social. Um ser humano ele tem esses aspectos. Ele tem um aspecto funcional, ele tem um aspecto, não vou lembrar esse quinto, mas o sexto é o espiritual. A Organização Mundial da Saúde fala que um ser humano ele tem esses 6 aspectos. A espiritualidade está dentro de um ser humano. É, então a Organização Mundial da Saúde já trata isso. Existe um outro médico também brasileiro, o Alexander Moreira, ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas, que estuda muito isso também, estuda muito fenômenos mediúnicos até. E esses são termos que assim o espiritismo trouxe, né? Mediunidade, mas só que é um termo que a ciência acabou também abrangendo. Agora, na verdade, eu paro até para pensar, não sei se a ciência se a medicina já utilizava isso e o espiritismo trouxe mais à tona, não sei. O espiritismo, ele é isso, ele é de 1860, ele vai fazer 200 anos, tem 100 e pouco, 170 anos, né, não sei, fazendo as contas rápido de cabeça assim, né? É, E fenômenos espirituais acontecem desde Jesus, né? Desde antes de Cristo, né? Então, enfim, eu gosto sempre de trazer esse lado hum, científico da coisa também, né? Fontes que não são só o espiritismo, né? Que é também a ciência. Então, então essa é a ideia do canal. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu. Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos junto nessa. Obrigadão.